Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esta transmissão que tem por tema o desperdício para Deus, recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O desperdício para Deus é o tema da liturgia de Segunda-feira Santa. Vamos ler o Evangelho. É São João, capítulo 12, versículos 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que iria trair. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, roubava o que aí era colocado. Disse então Jesus, deixai-a, que ela o conserve para o dia de minha sepultura, pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre o tereis. Uma grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos judeus decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, nesta ceia que aconteceu em Betânia, mas não na casa de Marta, Maria e Lázaro, aconteceu na casa de um fariseu que convidou Jesus para um jantar e Lázaro e Marta e Maria foram também. Nesta ceia, tudo fala de morte, começando com 6 dias antes da Páscoa. Jesus morreria substituindo o cordeiro pascal, que seria imolado na tarde da Sexta-feira Santa. 6 dias antes da Páscoa é a contagem regressiva para a morte. Depois, a unção com perfume caríssimo, usado para o embalsamento, usado para embalsamar os cadáveres. Jesus diz que aquele perfume seria conservado para o dia da sua sepultura. Então Jesus associa esta unção com a morte. Também ele diz que os pobres sempre tereis entre vós, a mim nem sempre o tendes. Então Jesus está falando de sua partida próxima, de sua morte. E por fim, a menção de matar Lázaro, que absurdo, por causa da fama de Jesus de ter ressuscitado Lázaro
dos mortos. Tudo aqui fala da morte. É o último festim do adeus em Betânia. Quem é esta mulher que ungiu Jesus e com um perfume puríssimo e enxugou os seus pés com os seus cabelos? Esta mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Não é Maria Madalena, a pecadora pública, nem é uma outra mulher que aparece em São Lucas, capítulo 6, versículo 36 e seguintes, que ungiu Jesus e que era uma pecadora pública reconhecida. Há uma confusão entre estas coisas. Então, repito, esta mulher que ungiu Jesus e depois enxugou os seus pés com os cabelos é Maria, irmã de Marta. Marta representa a vida ativa, Maria a vida contemplativa. E a vida contemplativa é um desperdício. O que você vai fazer enquanto reza? Jogar fora o tempo, esbanjar o tempo, desperdiçar o tempo. Ora, pergunta Judas Iscariotes, não seria muito melhor usar o tempo da oração para lutar em favor dos pobres, para ajudá-los com assistência social, para reivindicar os seus direitos, para matar a fome daqueles que estão famintos? A resposta de Jesus é: deixai, deixai, deixai. Jesus aceita aquele esbanjamento, entre aspas. Por quê? Porque antes de amar o próximo, temos que amar a Deus. E o amor a Deus sobre todas as coisas é uma condição para que nós consigamos amar o próximo como a nós mesmos. Só prestando a Deus o culto que lhe é devido pela oração é que nós teremos capacidade de ver Deus no próximo e de servir o próximo. Vamos ler o que diz sobre esse assunto um teólogo estudioso da Bíblia, Valério Manucci. O culto do homem-deus vale mais do que a luta em prol dos pobres. Essa frase é um golpe na teologia da libertação, que faz da luta em favor dos pobres o objetivo primeiro e quase exclusivo. Não. O culto do homem-deus vale mais do que a luta em prol dos pobres. É, como se costuma dizer, uma pobreza vertical. Vertical que é entre nós, criaturas, e Deus, Criador. Que a todos nos diz respeito, é nossa. Diante de Deus, todos nós somos pobres. E nós, pobres, oferecemos a Deus o nosso culto, a Deus reconhecendo diante dele a nossa indigência. Uma vez reconhecida, esta pobreza se exprime num gesto gratuito de adoração, cria o espaço inútil da liturgia, oferece a Deus as primícias tiradas da boca. Primícias tiradas da boca são as primeiras palavras que você faz no início do dia. Na vida da fé é um gasto inevitável e amável. Um evaporar-se em nada. Homens e mulheres que se esbanjam, consagrando-se a Deus, tempo perdido na oração. Que seria a igreja se a bolsa do Iscariote estivesse cheia para os pobres e a casa de Betânia vazia de perfume? Acabei de ler palavras de Valério Manucci, citadas no Missal Cotidiano para esse dia, a segunda-feira da Semana Santa. Nós estamos aqui para esbanjar. Esbanjar diante do Santíssimo Sacramento, um tempo que parece totalmente perdido. Esbanjar na vida celibatária, um tempo que, segundo a mentalidade do mundo, poderia ser mais empregado na família, constituindo uma família, gerando filhos. O celibato parece ser... Um momentinho só. O celibato parece ser uma... Nada de grave. Foi só uma pessoa que ligou para mim, mas vamos adiante. O celibato
parece ser uma pobreza incompreensível. Não só uma pobreza, um desperdício, né? Então, o celibato parece uma pobreza e um desperdício incompreensível. Você deixa de constituir uma família, deixa de ter filhos e agora vai se dedicar a um Deus que você não vê, mas que você crê que existe e vai consagrar tudo aquilo que você tem, aquilo que você é, no culto divino. Quem compreende uma freira que agora vai ter que cobrir o seu cabelo com um véu, que vai ter que usar um hábito religioso comprido? Quem compreende a atitude dela, se ela poderia se casar, poderia ser uma mãe de família, ter muitos filhos? Quem compreende isso? É um esbanjamento. Mas todos nós, criaturas, estamos aqui para esbanjar para o nosso Criador. É a perda de tempo em relação ao mundo que nos torna ricos para Deus. Estamos aqui para esbanjar no sentido de perder a vida. Quem quiser conservar a vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, conservá-la-á para a vida eterna. Portanto, esta é a nossa missão aqui na Terra. Nós estamos, paradoxalmente, perdendo tudo para Deus e assim acumulando riquezas no céu. Riquezas que a traça e a ferrugem não corroem, que os ladrões não cavam nem roubam, porque onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Eu gostaria de ler para vocês uma parte, um capítulo de um livro sobre Madre Teresa de Calcutá. Esse livro é maravilhoso, chama-se Madre Teresa, Uma Vida Maravilhosa. É de um padre biógrafo seu chamado Leo Masburg. Este livro contém citações de Madre Teresa, fatos sobre Madre Teresa, e há um capítulo, o capítulo 10, intitulado Contemplativa no Meio do Mundo, que fala especificamente sobre a oração de Madre Teresa de Calcutá. Numa viagem à Itália, Madre Teresa surpreendeu-nos com uma resposta. Um jovem padre estava rezando a liturgia das horas e o rosário com Madre Teresa e os que a acompanhavam. Assim que acabamos, ele fez espontaneamente a seguinte pergunta: Madre Teresa, afinal, qual é o seu segredo? Ela olhou pelo canto do olho, um pouco de soslaio, e respondeu: é muito simples, eu rezo. O segredo de Madre Teresa era rezar, era a oração. E é o segredo de todos os santos. O segredo de Josué vencer a batalha contra os amalecitas é ter Moisés lá na montanha orando com as mãos levantadas, né? Enquanto duas pessoas estão, uma à direita, outra à esquerda de Moisés, para que as mãos de Moisés não se baixem e para que Israel vença a luta comandada por Josué. É assim. Qual é o segredo? Eu rezo. Depois de um retiro, contei a Madre Teresa que logo no início da minha vocação sacerdotal tinha pensado em ser padre capuchinho. E ela disse: não pense que consegue ser padre sem rezar, pelo menos 1h30 por dia. Naquele momento fiquei muito impressionado, mas não percebi muito bem o significado da longa oração. Quis saber então quão importante era a oração para a Madre Teresa. Sua resposta foi simples e clara: Padre, sem Deus, somos pobres demais para ajudar os pobres. Olha que bonito. Sem Deus, somos pobres demais para ajudar os pobres. Mas se rezarmos, Deus coloca o seu amor em nós. O fruto do amor é o serviço. Só rezando você poderá servir realmente aos pobres. Só rezando. É na oração que você consegue amar a Deus e, por acréscimo,
servir os pobres, nos quais você vê a pessoa de Deus. Lembro-me de quando fomos juntos a um posto de gasolina. Ela ficara olhando durante muito tempo para a mangueira da bomba, pela qual a gasolina corria para dentro do tanque, e depois dizer: "Olhe, padre, isto é como sangue no corpo. Sem sangue não há vida no corpo. Sem gasolina no carro ele não anda. Mas também sem oração a alma morre." Eu costumo contar a história de um motorista apressado, que estava com tanta pressa, acordou cedo, com muita pressa, e por causa da pressa, não abasteceu o seu automóvel. Não tinha tempo para abastecer o automóvel. E por não ter tempo para abastecer o automóvel, ele perdeu todo o tempo porque o carro parou na estrada. Quando você acorda e diz: "Eu não tive tempo para rezar", não faz ideia do contrassenso que você está dizendo. Você pode não ter tempo até para comer, mas para rezar nunca. A oração é a respiração, é o alimento da alma. Se você não reza de manhã, a sua alma debilitada vai morrer. Você não vai ter nenhum rendimento espiritual. Você não vai vencer as tentações. Você não vai conseguir enfrentar os combates espirituais diários. Sem a oração de manhãzinha, você está condenada a derrotas sobre derrotas. E a oração de manhãzinha não pode ser apenas pró forma. É bom de manhãzinha a gente rezar as 3 Ave-Marias, como rezamos no início deste vídeo. Porém, convém prolongar a oração depois disso. Eu costumo dizer, se você acorda e vai direto trabalhar, acorde meia hora mais cedo e entregue esta meia hora para Deus. O que eu vou fazer nesta meia hora? Esbanjar, desperdiçar. Toma, Senhor, aqui está esta meia hora. Eu não sei direito o que vou fazer nela, mas esta hora é tua. Nesta hora eu quero te louvar, te agradecer, pedir perdão e pedir graças para mim e para os meus. Esta hora é tua. Nesta hora eu não quero que nenhuma criatura me perturbe. Nesta hora o sol ainda está nascendo fraquinho e a luz não me incomoda. Nesta hora o ruído dos pássaros é bem suave, também não me incomoda. Não há nenhum ruído estridente, nenhuma voz ofuscante. Tudo está convidando a oração. É a hora dos favores divinos. Desperta, minha alma, desperta, despertem a harpa e a lira, diz o salmista. Eu irei acordar a aurora. Esta é a hora. É a hora de nós entregarmos a Deus. Se você entrega a Deus 30 minutos do seu tempo, embora sem saber direito o que está fazendo, embora sem nem entender por quê, mas você entrega, todo o seu dia muda. Você vai ficar mais alegre durante o dia, mais bem disposto, mais calmo, mais paciente, mais prudente nas tentações, mais resistente. Tudo muda porque você se abasteceu de Deus. Ao contrário, se você começou o dia sem se abastecer com Ele, dificilmente no meio do dia você vai consertar este erro. Você vai reparar este dano. Como é importante acordar cedo, como Jesus se levantava ainda escuro para orar ao Pai. Como é importante fazer como os santos faziam, que eram amigos da aurora, acordavam de manhãzinha para louvar o Senhor. E como é absurdo você querer começar o dia fazendo outra coisa que não seja uma oração calma, prolongada, sem pressa, para dar a Deus aquilo que é de Deus. Vamos ver novamente o que Madre Teresa tem a nos dizer sobre a oração. Uma das frases típicas de Santa Teresa era: a oração nos dá um coração puro. Ela purifica o nosso coração.
e um coração puro consegue ver a Deus. Nossa, que frase tão linda! Não percebi logo o que queria dizer ver Deus, mas para ela, ver Deus era a capacidade de reconhecer a presença de Deus e da sua ação na nossa própria vida. Sentir a sua mão em tudo e responder a isso com o nosso amor. Uma vez ela me disse: se você tiver um coração puro, consegue ver Deus em tudo e em cada um. É verdade. Os puros de coração verão a Deus. É a promessa de Jesus nas bem-aventuranças. Mas desde já, embora você não possa ver a Deus face a face na visão beatífica, é impossível nesta vida, você consegue enxergar Deus nos acontecimentos e nas pessoas. Você entende as coisas de Deus ao passo que você, na impureza, não entende. A impureza é como uma sujeira que torna fosco os seus olhos. Você não consegue enxergar Deus nem as coisas de Deus. Uma vez ela disse: se você tiver um coração puro, consegue ver Deus em tudo e em cada um. E concluiu depois: se virmos Deus, amar-nos-emos uns aos outros, tal como Deus ama a nós. Por isso a sua máxima de vida era amor em ação. Ela tinha uma vida ativa. Ela trabalhava nas favelas, nos hospitais, ela trabalhava cuidando dos mais pobres entre os pobres. Mas esta vida ativa tinha por suporte a oração, que parecia tempo perdido. Quando via Madre Teresa rezando em profunda meditação, muitas vezes pressionando as mãos contra o rosto e o nariz apontado para cima, lembrava-me das palavras dos discípulos de Jesus que viram o Senhor rezando e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Foi então que Jesus lhes ensinou o Pai Nosso. A pergunta sobre o que era para ela a oração, Madre Teresa respondia: Deus fala comigo e eu falo com ele. É simples assim. Isto é oração. É a mesma pergunta, é a mesma resposta que o camponês deu a São João Maria Vianney, o cura de Ars. O que você está rezando enquanto você está esse tempo todo diante do sacrário? O camponês respondeu ao santo cura de Ars: é simples. Eu olho para Jesus e Jesus olha para mim. Isso é a oração. Madre Teresa, talvez sem o saber, deu a mesma resposta. A oração era o contato direto entre um coração e outro coração. Abre aspas. Quando rezo a Jesus, é do meu coração para o coração de Jesus. Quando rezo a Nossa Senhora, é do meu coração para o coração de Maria. Quando rezo ao meu anjo da guarda, também é de um coração para o outro. A frase central de Madre Teresa quando se tratava da oração era a seguinte: Deus nos fala no silêncio do nosso coração e nós escutamos. Depois, com todo o nosso coração, nós falamos e ele escuta. Isso é a oração. Do silêncio do nosso coração, Deus nos fala. Depois, com todo o nosso coração, nós falamos. Isso é oração. Você pode criar técnicas para rezar. E essas técnicas são válidas, mas não devemos nos prender muito a elas. Porque o essencial da oração é esse diálogo com Deus. E se você reza assim, excelente. Padre, eu não consigo rezar. Eu me ponho para rezar, aí eu fico distraído, cansado. Tá bom, mas você continua? Continuo, padre. Parece que eu estou rezando como uma pedra. Sem entender nada do que eu estou fazendo. Mas você continua? Eu continuo. Então você agrada a Deus. Se você rezasse apenas sentindo prazer, doçura, em êxtase, arrebatamento, você poderia perguntar: será que eu estou rezando porque eu estou recebendo alguma satisfação, alguma consolação?
Será que a minha oração é um dar para receber? Ela é um interesse diante de Deus? Mas se você não sente nada, absolutamente nada, e continua rezando, a sua oração é pura. Muito mais pura que você sentisse as melhores das delícias espirituais. O que você nunca pode fazer é dizer, já que eu não estou sentindo nada, já que eu não estou conseguindo prestar atenção, já que eu estou com sono, cuidado! Então é melhor deixar de rezar. Nunca! A oração que você pensa que não tem valor, mas que você está entregando a Deus, ela é insubstituível. Nunca deixe de rezar porque você acha que está rezando mal. Prossiga na oração, prossiga no combate. A oração assemelha-se a um combate, como Jacó combateu com Deus durante a noite inteira, não sabia que era Deus, mas esse combate lhe valeu no final que Deus abençoasse a ele. Tu foste forte com Deus. Teu nome não será mais Jacó, e sim Israel, disse Deus no final do combate. A oração é assim. A gente está combatendo e Deus exige de nós a luta. Uma luta sem desanimar. Depois ele nos dá a vitória e nos deixa a sua bênção. A oração não surge por si só, disse Madre Teresa um dia. Temos de nos dar os trabalhos de rezar. É o trabalho. Eu falei de combate, ela fala de trabalho. Ela não ensinava quaisquer técnicas complicadas para rezar, mas lembrava sempre que tínhamos de estar conscientes dos que estávamos fazendo quando rezávamos e que tínhamos de prestar atenção. É no fundo do coração que tal oração acontece. Para a Madre Teresa, a oração era um contato filial ou um contato idêntico ao de uma criança para com o pai, de modo algum superficial, mas de coração para coração. Na espiritualidade de Madre Teresa, a oração é a resposta do ser humano ao anseio por Deus, expresso no grito de Jesus na cruz: tenho sede. Quando falava das suas casas, ela dizia apenas: demos a Jesus um novo tabernáculo, um novo sacrário, pois escolhia e construía as casas de forma tão pragmática que lhe seria impossível a fundação de qualquer casa sem o sacrário. Tinha-se a impressão de que para ela deveria haver pelo menos um tabernáculo em cada pedaço de terra neste mundo. Determinava exatamente onde iria ficar o tabernáculo na casa. Marcava uma cruz na parede com a unha e recortava em papel preto as letras que compunham a frase: tenho sede. Ela estava convencida de que o ser humano consegue apaziguar esta ânsia do Filho de Deus, desde que em silêncio esteja diante dele e com ele. Quem já visitou uma das casas da congregação fundada por Madre Teresa, as Missionárias da Caridade, pode perceber que diante do sacrário e diante do crucifixo, logo abaixo tem uma faixa escrita assim: tenho sede. E as irmãs são convidadas a saciar a sede de Jesus em adoração. Na adoração, nem sequer elas usam genuflexório. Elas rezam sentadas sobre as suas pernas, as suas coxas, não é? Um gesto assim de total despojamento. Elas se despojam de tudo para naquele momento serem todas para o seu Senhor que está com sede e para saciar a sede dele no sacrário. Depois ela vai saciar essa sede nos pobres, onde está presente também Jesus. Eu já era padre, diz Padre Léo Masburg, mas ainda estava estudando missiologia em Roma, quando um dia perguntei-lhe: Madre Teresa, o seu discurso em Oslo, ao receber o prêmio Nobel,
impressionou muita gente. É um discurso em que ela falou violentamente contra o aborto, né? Agora serão escritas dissertações sobre isso nas universidades. Como é que preparou o seu discurso? Teve a ajuda de alguém? Maria Teresa não disse nada. Soltou o terço do cinto, ergueu-o no ar. Ela deve ter feito assim. Vamos tentar imitá-la. Soltou o terço da cintura, né? Ergueu-o no ar, assim, e agitou-o na minha frente, com uma expressão incrivelmente travessa do seu olhar. A oração, sim, e toda a vida espiritual, sobretudo os sacramentos, eram a razão do apostolado mundial de Madre Teresa. Hoje tenho de conhecer bem o motivo pelo qual eu tinha de acompanhá-la tantas vezes. Madre Teresa precisava de um padre que celebrasse a Santa Missa todos os dias para ela e para as irmãs, e a quem elas pudessem confessar-se, o padre para a Eucaristia e padre para a confissão. Ela fazia questão da presença do padre. As irmãs ficavam em adoração diante do sacrário pelo menos 1 hora por dia. Em 1972, quando se deu a grande catástrofe das inundações em Bangladesh, Madre Teresa logo enviou as irmãs para lá a fim de ajudarem. Portanto, trabalho, vida ativa. As carências eram imensas e o trabalho exigia das irmãs um esforço sobre-humano. Pediram a elas então que, excepcionalmente, não interrompessem o trabalho para as suas orações. Deixar de trabalhar para rezar? Não! Vamos rezar mais porque estamos precisando de mais trabalho. As necessidades são muitas. Madre Teresa decidiu o contrário. Não. As irmãs vão para casa, para as suas orações e para a Santa Missa. Naquele momento, perante a catástrofe das inundações, muitos dos socorristas não entenderam a determinação. Mas para Madre Teresa era claro que a força das irmãs se esgotaria se não fosse alimentada pela missa e pelas orações diárias. E eu pergunto, o que você acha de alguém que sai depressa de casa sem rezar e vai direto para a missa? Missa de manhã cedo. Eu diria que uma pessoa que faz isso é semelhante a alguém que engole um alimento muito nutritivo, mas sem digerir. A Santa Missa é tão nutritiva, ela é tão rica, que para você digerir toda a riqueza que tem nela, você precisa de oração. E se você acordou e já vai para a Santa Missa, é difícil você aproveitar tanta riqueza que Nosso Senhor tem para oferecer no altar, quando Ele está se entregando ao Pai como vítima e está se entregando a você como alimento, como comida e bebida. Portanto, nada substitui aquela oração de manhãzinha prolongada de 30 minutos para você se preparar para a Santa Missa. Para um padre seria absurdo acordar e ir direto celebrar. Todo padre sabe que ele tem que se preparar com uma oração que não pode ser telegráfica. Não pode ser apenas aquelas 3 Ave-Marias. Tem que ser uma oração grande, prolongada, sem pressa. Para os leigos, em menor proporção, vale também esta regra. Ninguém deve ir à Santa Missa assim, depressa, improvisadamente. É preciso preparar-se para ela. Então, se você tem o hábito de ir à missa toda manhã, conserve este hábito. Ele é um hábito maravilhoso. Mas prepare-se para isto com uma oração prolongada quando você acorda. É o conselho que eu dou para você. Vamos adiante, vamos continuar a ler Madre Teresa. Vamos lá. Madre Teresa repetia a seguinte frase vezes sem conta: família que reza unida permanece unida. Tal frase com a qual ela foi identificada não era de sua autoria, mas do padre Peyton, americano e grande apóstolo da oração familiar,
Padre Peyton, ele fazia um apostolado em toda a parte do mundo, dizendo que toda a família deveria rezar o terço unida, para permanecer unida e evitar as chagas, as feridas horríveis do divórcio, do adultério. Madre Teresa apropriou-se dessa frase, pois a oração e o amor familiar eram seus desejos do coração. De vez em quando perguntava a seus interlocutores: quando é que começa o amor? Para depois ela mesma dar a resposta. Perdão, onde é que começa o amor? Ela dava a resposta: o amor começa em casa, na família. O amor começa em casa, na família. A família, assim disse um dia Padre Brian, assim disse um dia Padre Brian a Madre Teresa, é um instrumento especial nas mãos de Deus. Pois é na família, em primeiro lugar, que Deus nos mostra que fomos concebidos para grandes coisas, nomeadamente para amarmos e sermos amados. Assim como for a nossa família, assim serão as nossas relações com os vizinhos e, em consequência, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Se a família for um lugar de amor, de paz e de santidade, os países e o mundo todo viverão em amor, em paz e em unidade com Deus. Ela entendia o valor da família. O valor da família. O valor da família rezar e de rezar unida. A família que reza o terço unida assemelha-se aos apóstolos que, unidos com Nossa Senhora, perseverantes, rezavam esperando a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre aqueles apóstolos em formas de línguas de fogo e desceu com os seus 7 dons e com os seus 12 frutos. A família que reza o terço todos os dias, ela também está unânime, perseverante, em oração e com Maria. Atos 1:14. Os apóstolos estavam unânimes, perseverantes, em oração, com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Assim diz Atos 1:14. Logo depois, os Atos dos Apóstolos narram a descida do Espírito Santo, depois daquela oração prolongada, dia sim, dia também, dia sim, dia sim, com Nossa Senhora. A família que reza o terço unida, e ela se assemelha àqueles apóstolos que estavam reunidos no cenáculo de Jerusalém. O Espírito Santo desce sobre essa família. Pode não descer sob a forma visível de vento e de fogo, mas que ele desce, desce. E quando ele desce, ele deixa os seus dons, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a ciência, a fortaleza, a piedade, o santo temor de Deus, e deixa também os seus 12 frutos, dos quais os primeiros são o amor, a alegria e a paz. Mas há um dos frutos do Espírito Santo especial, que é a castidade. A castidade, fruto do Espírito Santo, vem sobre aqueles que rezam o terço em família. Eu sou testemunha disso. Eu sou fruto de uma família que rezava o terço todo dia sem falhar. Por causa disso, ao receber a vocação sacerdotal, eu encontrei um terreno fértil, um terreno bom em que ela pôde germinar. Porque se eu recebesse o chamado de Deus, mas a minha família não rezasse o terço todo dia, esta semente teria sido sufocada pelos espinhos. E eu teria desperdiçado a minha vocação como tantos desperdiçam por falta de um terreno apropriado. É na família que surgem as vocações sacerdotais, religiosas, missionárias. A família é o terreno onde vale a pena investir. Mas, padre, eu tentei, mas não consigo. Como é que eu não consigo? É que lá em casa, cada um tem um horário. Um trabalha de manhã, outro de noite. Não tem nenhum lugar, não tem nenhum horário que a gente consiga ficar sozinho, ficar unidos para rezar. Não tem nenhum horário em que a gente possa se unir para rezar o terço. Tenta, encontra, porque o amor é criativo.
O amor costuma tornar possível as coisas que parecem impossíveis. Vamos lá? Dá um exemplo. Na minha casa, já dei esse exemplo outras vezes, parecia impossível rezar o terço em família. Qualquer um de vocês diria, nesse caso não tem jeito. Porque meu pai militar trabalhava das 8 às 16 horas, depois ele tomava um lanche rápido, ia correndo para estudar, e ele não voltava antes das 23 horas, das 11 da noite. Como é que ele vai rezar o terço com a gente? Nós, crianças, ficávamos esperando o pai chegar. Para quando ele chegasse, rezarmos o terço com ele e com a nossa mãe. Aprendemos o mau hábito de dormir tarde e o bom hábito de nunca dormir sem antes rezarmos o terço. O amor é criativo, ele inventa uma hora que parece impossível, mas inventa. Você pode, se você ama, encontrar um espaçozinho em que todo mundo está junto, nem que seja um pedaço da hora do almoço. Aquele pedaço em que vocês iriam conversar frivolidades, vão dedicar agora para o terço. Vamos esbanjar esse pedaço da minha refeição, rezando o terço em família. Mas, padre, tem um problema. Na minha casa, só eu gosto de rezar o terço. Eu chamo a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, ninguém quer. O que eu faço? Um segredo. Chama uma única vez. E se eles não aceitarem, não tem problema. Reza sozinho. Mas diga e faça este propósito. Eu só vou rezar só o meu terço depois de ouvir um não da minha família. Primeiro eu vou chamar o meu cônjuge, os meus filhos, e só depois de ouvir um não é que eu vou rezar só. Chama uma única vez. Eles disseram não, reza só e já terá cumprido a sua função naquele dia. Mas no dia seguinte, lembra de chamar de novo. Chama devagarzinho com uma gota de água. Vamos rezar o terço? Se eles não quiserem, novamente não insiste, reza sozinho. Mas no dia seguinte chama de novo. E se eles não quiserem, reza sozinho. E esse chamar sem cansar de chamar é importantíssimo. Quando a gente chama, a gente cria a ocasião da graça no coração da pessoa. Ela poderá até dizer não, mas ela vai ter que raciocinar para dizer não. E quem sabe daqui a pouco ela dirá sim. Porque ninguém consegue resistir por muito tempo a um pedido insistente. Então, quando isso acontecer, e se você for perseverante, vai acontecer, quando todos começarem a rezar o terço, ainda que de início pareça que estão rezando só exteriormente, só com palavras, mas não com o coração, quando isso acontecer, prepare-se para maravilhas. Prepare-se para bênçãos sobre bênçãos, porque quem começa a rezar o terço com a boca, daqui a pouco está rezando também com o coração. E rezando o terço com o coração, vai querer ir à igreja, vai querer ir à missa, vai querer se confessar, vai querer comungar, vai querer se converter. Então, o terço em família e a chamada cada dia para rezar, sem insistir, sem o perturbar, só uma única vez por dia, é o segredo do sucesso. Portanto, para a sua vida individual, para a sua espiritualidade individual, rezar o terço de manhãzinha. Portanto, para a sua vida individual, rezar de manhãzinha uma oração prolongada de meia hora. Pode ser até o terço, mas não precisa ser. Para a espiritualidade familiar, chamar todo dia para rezar o terço em família. Ou seja, rezando de manhãzinha quando você acorda, uma oração prolongada, silenciosa e calma, sem pressa. Rezando em família o terço todos os dias, você e a sua família serão salvos. Vocês vão se santificar, vocês vão dar maior glória a Deus, vocês vão ajudar a salvar o mundo. Tudo de bom vai acontecer com vocês. E eu me sinto impotente, porque eu queria falar isso para todo mundo. E se você descobriu esse tesouro, explique também para os outros, porque ele existe, ele é eficaz.
e pouca gente põe em prática. Tantos casais que sofrem conflitos horríveis no matrimônio que seriam evitáveis se eles rezassem o texto juntos todos os dias. Quantos pais que estão com os filhos desviados e não precisava disso se eles estivessem acostumados a rezar o texto diariamente. O texto não é mágico, porque mágica é ilusão. O texto é milagroso. O que acontece conosco não é uma ilusão. É algo real, mas sobrenatural, que acontece com a gente, por misericórdia de Deus e pela intercessão da Virgem Maria, que não se esquece de nós como mãe solícita. Estamos na Quaresma. É hora de desperdiçar para Deus. Vamos desperdiçar? Vamos jogar muita coisa que o mundo acha inútil. Vamos jogar muita coisa fora, coisa que o mundo não consegue entender? Vamos jogar fora o nosso tempo e entregá-lo a Deus. Esse tempo aqui é de Deus. Vamos encher a nossa casa de perfume, porque a nossa oração sobe aos céus como um perfume de suave odor a Deus. É terminologia bíblica. Vamos agora, no finalzinho deste vídeo, fazer uma oração que nós costumamos fazer sempre. A Madre Maria José de Jesus, a serva de Deus. Eu estou rezando esta oraçãozinha sempre. Aqui está a Madre, para quem quiser ver. Eu estou rezando esta oraçãozinha sempre. Aqui está a relíquia da Madre que tocou nos ossos dela, pedindo a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações, tá? Eu quero rezar sempre pedindo, se for para a maior glória de Deus e para o bem das almas, que eu fique bom. E se eu ficar curado, eu vou transmitir a minha cura ao convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo, e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça que você quiser. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Vamos agora encerrar com a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem, na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar o trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus,
que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, em vós colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Agora vamos dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grião de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos santos, abençoe-os, proteja-os e guarde-os com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós.